Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou começando hoje a leitura desse livro maravilhoso que se chama Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak. Conforme a gente combinou, né, eu vou trazer essa leitura aqui comentada, eu vou falar sobre alguns trechos conforme eu for lendo, né, eu já selecionei, já fiz a leitura, essa já é a segunda vez que eu leio, e na primeira vez me impactou muito, né, me trouxe muitas compreensões, muitos insights, é um livro bastante interdimensional, eu diria, porque conforme você vai lendo, você vai sentindo coisas, você vai ampliando a sua visão, você sente sintomas físicos mesmo, então tudo isso que acontecer, né, você sente seus chakras trabalhando, então é bem intenso mesmo, por isso que eu senti que seria legal a gente começar a leitura por esse livro, começar o nosso grupo de leitura com esse livro tão especial. E antes de começar o livro em si, hoje, na verdade, eu vou falar um pouquinho mais sobre a introdução e o prefácio, porque dentro desse pedacinho aqui, eu achei que já tem muita informação para a gente olhar, para a gente analisar, para a gente acessar ali o que, no fundo, aquela mensagem pode nos passar, né? Pode nos incentivar, de certa forma, na nossa vida. Porque aqui elas falam como foi o processo delas, né, de produção desse livro, tanto da autora, né, a que canalizou as mensagens dos pleiadianos, quanto a que juntou todas essas informações e criou o livro, digamos assim, de uma maneira física, né. Então eu acho que entender esse processo, ler essa parte, faz a gente perceber que a mesma coisa acontece com a gente na nossa vida, e é por isso que eu achei interessante a gente olhar como que foi esse processo e o que a gente pode aprender com ele, fazendo uma transferência, né, uma comparação aí, trazendo isso para a nossa vida e como que a gente pode aproveitar melhor. E aqui a Tara Thomas, né, que é a editora do livro, quem na verdade juntou as informações, quem escreveu, quem colocou na matéria, né, toda a mensagem que a Bárbara trouxe, ela fala um pouquinho do processo dela. Então, a Bárbara, ela começou a canalizar as mensagens, mas ela falava oralmente. E a Tara, né, ela escrevia, né, ela que fazia a parte escrita. Então, tinha muitas fitas, na verdade, gravadas, mas não tinha nenhum material escrito. E ela ficou como responsável por fazer essa seleção, digamos assim, do material. E aí você imagina, né, tinha, parece que mais de 300 fitas, né, se eu não me engano, não lembro direito o número, e ela tinha a missão de fazer isso se transformar num livro, né. E ela achou, quando elas tiveram a ideia, né, ela achou que elas iam simplesmente sentar, escrever e ficar pronto. E aí ela ficou, na verdade, surpresa e um pouco desafiada, digamos assim, né, se sentindo um pouco insegura, quando eles falaram como ia ser esse projeto. Né? Então isso traz muito para nossa vida, como a gente às vezes se sente inseguro diante de um projeto, como a gente não acha que tem capacidade de fazer aquilo, então a gente vê tudo como muito grandioso e de certa forma a gente espera que algo venha nos salvar, que algo venha fazer pela gente, que as pessoas façam pela gente, ou que Deus, o universo, alguma coisa maior que você acredite, traga tudo pronto. E eu acho que aqui a gente tem a primeira lição, né? Na verdade, eles falaram justamente essa frase aqui que me chamou bastante atenção também, né? Que se esse livro fosse simplesmente dado a você, você não passaria de uma empregada. Qual seria o esforço de sua parte? Ele será o nascimento de algo novo para você, o nascimento de um processo interior que consiste em uma forma toda nova de usar a sua criatividade. Então a gente tem que entender que na verdade a gente está passando por esse processo de criação o tempo todo e a gente precisa confiar que na verdade tudo isso faz parte do nosso aprendizado, né? Aqui eu não diria nem que é um esforço, mas é um aprendizado que isso vai trazer. Se tudo fosse nos dado já de cara, não faria sentido, não teria esforço nenhum no sentido de aprendizado, tá?
E aí ela se questiona, né? Ela questiona, na verdade, eles, perguntando como que ela vai fazer esse processo, né? Como que ela vai começar a fazer tudo isso. E eles falaram: você vai reunir todo o material usando apenas a sua intuição. Este não é de forma alguma um projeto de raciocínio lógico. Usando a sua intuição, você será guiada e testada para ver se consegue começar e terminar um projeto sem que a sua mente lógica conheça as etapas sucessivas. Então imagina esse exercício, né, intuitivo, esse exercício de confiança, porque a gente quer muitas respostas das coisas que a gente começa, a gente quer muito começar alguma coisa sabendo como vai acabar, a gente quer começar tendo garantias, né, e eu acho que aqui é muito importante entender esse processo, porque é algo que a gente vive no dia a dia, né, o nosso maior exercício, na verdade, é confiar, é entregar e fazer com que a vida se torne um processo intuitivo e não um processo racional e lógico, porque se a gente parar para analisar, a vida não tem lógica nenhuma, né? A gente não consegue explicar muitas das questões mais profundas que a gente vive aqui. Então, como que a gente quer se basear pelo racional e pelo lógico, né? Por isso que o mundo tá como tá, porque ele busca justamente ir pela lógica, né? E muitas vezes as coisas não têm lógica, mas elas têm sentido, no sentido de sentir e se conectar mais com a nossa intuição, tá? Então é justamente isso, ó. Você será transportado a um plano de consciência muito mais alto, um local mais elevado de ordem e de confiança. Quando terminar e tudo tiver dado certo, você vai dizer: eu não sei como fiz isso, não tenho a menor ideia. E muitas vezes isso acontece com a gente também, né? Então, quando as coisas dão certo e você olha e fala: nossa, eu não sei como isso aconteceu, eu não sei, eu só confiei, eu só soltei, eu só fiz a minha parte. Eu acho que ainda é algo muito novo pra gente, mas é como a gente deveria, de certa forma, levar a nossa vida, né? Porque a gente precisa realmente começar a confiar no processo e se conectar mais com a nossa intuição. Então, é por isso que, inclusive, eu quero fazer essa leitura com vocês, tá? Depois ela fala, né? A história vai mostrar que se você conseguir limpar as pessoas de suas informações pessoais, elas podem tornar-se cósmicas. O processo pelo qual passará nas próximas luas será muito intenso. Você vai viver um processo de iniciação à medida que for escrevendo. Vai ter que adquirir conhecimentos em determinadas áreas nas próximas 6 luas. Tudo isso está interligado. Eu gostei desse trecho porque ele fala, né, dessa questão da gente se identificar tanto com as questões pessoais, né, informações pessoais, mas na verdade a gente precisa limpar tudo isso para a gente se tornar cósmico, para a gente se tornar algo maior, não se identificar tanto só com a ponta do alfinete, né, com as nossas características pessoais, com tudo aquilo que a gente está vivendo na matéria, né, começar a entender que a gente é muito maior que isso. E outra coisa interessante desse trecho é justamente as luas, né, eles usarem as luas para medir o tempo. Então o processo se passará nas próximas luas, e aí ele conta, né, em determinadas áreas nas próximas 6 luas. Na verdade aqui eu acho que essas 6 luas seriam fases, né, da lua, cada mudança de fase é uma lua diferente, então eu acredito que seja esse tipo de contagem aí. Mas eu achei bastante interessante e pensar também que muitas vezes na nossa vida tudo que a gente está passando é um processo iniciático, no sentido de estamos deixando algumas cascas para trás para poder acessar algo muito maior, para poder acessar uma informação muito mais expandida, e para isso a gente precisa estar preparado para ela. Então se você está aqui lendo esse livro, se você está sendo chamado de certa forma, é porque a sua consciência está pronta para dar esse passo, para dar esse salto, digamos assim, porque sim, é um conhecimento que pode mexer muito com a gente e mexe muito com o nosso emocional, mexe muito com o nosso campo sutil, né? A gente começa a perceber coisas que antes a gente estava muito imerso na matéria, muito identificado com as nossas informações pessoais e não conseguia perceber. E agora a gente vai nesse processo de nos tornarmos cada vez mais cósmicos. E isso que eu acho bonito em tudo isso.
Aí ela continua, né? Comecei a captar a ideia, minha mente lógica tinha mais uma pergunta. Perguntei aos pleiadianos: devemos procurar um editor antes que o livro esteja pronto ou ao menos avisar que estamos escrevendo o livro? Eu sublinhei essa parte porque realmente eu achei incrível essa dica, né, que a gente pode usar na nossa vida também. A gente é muito lógico e a gente só vê as coisas de uma maneira externa, né? Mas aí eu paro e pergunto para você. Você percebe que tem pessoas que têm um determinado trabalho, ou que tem uma loja, ou que é um profissional liberal, e ele faz o mesmo trabalho, ou uma loja que vende o mesmo produto, mas um está constantemente cheio de clientes, ou a loja está cheia de clientes, e outro não tem nenhum cliente. Então, qual que é a diferença, né? A pessoa pode fazer a mesma propaganda, a pessoa pode buscar as mesmas coisas, mas existe ali um campo que chama os clientes, né? A pessoa está com o campo aberto, a pessoa está livre de crenças, então existe toda uma parte energética por trás de cada projeto, de cada atitude, de cada relacionamento que a gente tem, tudo. Então aqui eu gostei dessa abordagem, né? De tudo que eles trouxeram, e eu acho que a gente pode usar inclusive na nossa vida. Então, né, só lendo rapidamente para eu poder contextualizar. Os pleiadianos responderam: em princípio sim, você pode anunciar que está começando o livro. A primeira vez que sentar para trabalhar nele, limpe sua mesa e elimine qualquer vestígio de bagunça ou desorganização à sua volta. Tenha um espaço limpo com os cristais que irão assisti-lo em seu trabalho. Aí então você pode fazer uma oração de intenção dizendo: anuncio que estou começando um livro neste momento. Estou mandando este aviso para quem for editor e para quem quiser participar da publicação dessas informações destinadas a servir da melhor maneira possível a quem delas necessitar. É minha intenção que a pessoa que publicar este livro me descubra e venha até mim, e prometo estar disponível para este reconhecimento. Acredito ter muito pouco a ver com isso. Esta parte não cabe a mim. Compreendo que estou enviando uma participação, como se mandasse uma participação de nascimento. E aqui eu acho que o tradutor quis dizer um convite, né? E que a resposta chegará até mim. Acredito nisso. É isso. Ela será trazida para você. Então, olha que incrível aqui esse processo que a gente pode fazer com tudo na nossa vida. A gente pode fazer para procurar um emprego, a gente pode fazer para procurar pessoas alinhadas com a nossa energia. Basta a gente fazer o quê? Intencionar. Então, o poder da intenção é muito grande. Tudo que a gente intenciona ganha força. É criado e é plasmado num campo sutil, né? Num campo quântico de infinitas possibilidades. Então você começa a escolher. É como se você entrasse numa loja e você falasse: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, dentre tantas possibilidades que tem ali. Então você começa a abrir o seu campo para o universo, fazendo com que ele busque aquilo que você está desejando, aquilo que você está intencionando, na verdade, tá? Eu acho que a intenção aqui é muito, muito forte, né? E ele também fala dessa questão da bagunça, da desorganização, o quanto isso atrapalha nossos projetos, o quanto a bagunça externa, né? No fundo ela reflete uma bagunça interna, e se não há clareza, a gente muitas vezes não consegue seguir em frente. Então tem tudo isso, né? Usar os cristais para ajudar, né? Trazer ali um campo também muito favorável para a gente. Então, tudo isso ajuda, tudo isso faz muito sentido e faz parte das ferramentas que a gente tem à nossa disposição, né? Eu mesma agora estou aqui na minha mesa gravando esse vídeo, estou com meus cristais aqui do lado, todo dia eu faço uma mandalinha com alguns cristais, e é muito intuitivo. A gente racionaliza muito, a gente quer saber, mas para que serve esse cristal? Apenas use o cristal. Se você gosta dele, se você acha ele bonito, se você sente que é ele que vai te ajudar, é ele que vai te ajudar. E pronto, né? A gente busca muito intelectualizar tudo. Então, isso também é uma ótima dica aqui, já nessa parte de introdução mesmo do livro, né? E depois ela continua: isto é muito difícil para quem não confia. Confiança é a chave absoluta. Não há nada mais do que você possa procurar nesse processo. Trata-se de um compromisso e você vai aprender a se comprometer com quem você é, sabendo que não será forçada, mas protegida, provida, que nada lhe faltará. Tudo acontecerá de acordo com as suas intenções.
Olha que forte esse trecho, né? A questão da confiança novamente, que ela é a chave absoluta, né? Quando que a gente foca, né, nessa questão da confiança, o quanto a gente briga com ela, né? Não confia, não acredita, não deixa as coisas acontecerem, né? E não entende que a gente está sendo o tempo todo protegido, provido, que nada nunca vai faltar para a gente. Eu acho que aqui, claro, eles estavam falando isso para ela dentro desse projeto, mas ela não é diferente da gente, né? Era só um projeto ali, e que ela tinha um relacionamento direto, claro, com seres mais, não vou falar mais elevados, porque na verdade não é dessa forma que eles são vistos, mas que com uma consciência mais expandida, né? Então, eles estavam falando para ela naquele sentido, mas isso vale pra gente também, né? E o quanto a gente tem que começar a alinhar as nossas intenções, essa palavra também é importante. Então, confiança e intenção. Essas duas palavras, se bem alinhadas, se realmente absorvidas pelo nosso coração, não tem como nada mais dar errado na nossa vida, sabendo que a gente vai estar sempre, sempre, sempre protegido, sendo provido, aquela sensação de que nada nunca vai faltar. Porque se a gente olha na natureza, o passarinho ele sempre tem comida, ele não pensa que ele tem que estocar, ele não pensa que ele tem que guardar, ele tá sempre sabendo que amanhã vai ter, que amanhã o universo vai prover. Então existe essa confiança muito forte na natureza, sabe? De que nada nunca falta. E eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar mais também dentro da gente, tá? Depois ela continua: meus problemas pessoais começaram a aparecer em grande escala. Eu não acreditava em mim, não gostava de mim, na verdade nem sabia realmente quem eu era, não conseguia separar o eu verdadeiro da fachada. Então o eu verdadeiro aqui seria a essência, né? E a fachada é o nosso ego, aquilo que a gente mostra, né? Aquilo que a gente se identifica está aí na mente. E ela, né, fala isso quando ela fala desse processo, né? Que quando ela começou tudo isso, toda aquela iniciação levou ela, né, a fazer um trabalho interno muito grande. Ela admitiu justamente que ela não acreditava nela, ela não gostava dela. Ou seja, como é que ela pode ser capaz, né, de fazer todo esse trabalho se ela não acreditava nela mesma, se ela não sabia nem quem ela era de verdade? E a gente também vive assim de certa forma, né? A gente também está buscando se conhecer. Isso é o autoconhecimento, conhecer você de verdade, saber quem você é, tá? Isso é importante também. E aí ela fala de todo esse processo de mudança dela. E eu achei muito interessante esse trecho que eu sublinhei também, porque ele traz a lei da atração. Então eu vou ler para você rapidamente. Naquele dezembro, mudei-me para Carolina do Norte. Quando a coisa é certa, funciona maravilhosamente. Lib, uma das amigas que conheci no Egito, morava numa área rural ao sul de Rayleigh e eu sabia que gostaria de morar lá. Antes de ir visitá-la, fiz uma intenção, olha a intenção aqui, de que acharia uma casa para mim. Imaginei como ela seria e como seria a região, e Lib prometeu ficar atenta. Cerca de uma semana antes da minha partida, a dona da minha casa atual foi até a loja de Lib e lamentou-se que sua inquilina estava se mudando sem tê-la avisado. Lib disse, porque a casa de Terra. Então, olha isso aqui, como não é a lei da atração. Ela teve a intenção, então a intenção fez com que tudo acontecesse. Uma semana antes dela se mudar, ela achou o lugar certo para ela. E é isso que ela fala também no começo, que quando a coisa é certa, ela funciona maravilhosamente. Todas as portas se abrem, tudo acontece. Então perceber também esse sensor na nossa vida, quando as coisas estão muito travadas, quando as coisas estão muito difíceis, né? Pode ser um processo de que não é pra gente, o universo está mostrando que não é pra gente, que existe algo que está maravilhosamente reservado pra gente também, tá? Então a gente entender esses sinais e principalmente ter uma intenção, porque se a gente não tem intenção nenhuma, né, a gente não tá plantando semente nenhuma no solo do universo, a gente não tá jogando essa semente para que ele nos traga aquele fruto, tá? A intenção é muito importante, tá?
Depois ela continua. No instante em que cheguei lá, comecei a melhorar. Deitava no chão ou sentava com a coluna encostada em uma árvore e simplesmente deixava a natureza curar-me. Estava única e exclusivamente concentrada em meu tratamento. Então ela fala desse processo, né, que começaram as catarses, digamos assim, né, os processos de limpeza, para ela estar à altura energeticamente de fazer esse trabalho, e que quando ela chegou nesse lugar que era imerso na natureza, ela deixou que a natureza curasse. Eu achei isso muito importante também, muito interessante, como a gente também perde esse contato com a natureza e o quanto ela é curadora, o quanto ela nos nutre, o quanto ela alimenta a nossa alma. E a gente precisa passar mais tempo na natureza, a gente precisa simplesmente sentar embaixo de uma árvore, a gente precisa estar mais no parque, colocar mais os pés na terra, descalço, aterrar toda a energia, deixar que a mãe Gaia, né, que a terra limpe toda essa energia que a gente acumula. E isso é físico mesmo, né? Físico no sentido materialmente falando, e fisicamente explicável também, cientificamente, né? Porque a gente vai acumulando carga elétrica no nosso corpo, e como a gente não fica mais com os pés no chão, aquilo vai trazendo muita ansiedade, vai trazendo disfunções no corpo, sendo que era só a gente aterrar essa energia, né? Todos os dias seria o ideal, mas pelo menos uma vez por semana colocar os pés na terra, né? Deixar que essa carga saia, seja descarregada na natureza. É o famoso fio terra, né? O fio terra é justamente isso, é descarregar a energia, né, em excesso, energia elétrica que está ali, que pode danificar o corpo, né? Isso tem até um nome em inglês, chama earthing, que é justamente você ter contato com a terra, né? Tá mais em contato, pé com terra, né? Sentindo mais a terra embaixo de você. Aí ela continua: quando cheguei em casa, passei alguns dias me perguntando se não teria agido como uma idiota, desistindo de um emprego para morar no meio do mato, sem nem saber onde arranjar outro. Foi aí que percebi que era perfeito não ter um emprego. Teria tempo para fazer o livro. Comecei a ouvir as fitas e a transcrever pequenos trechos delas. O trabalho correu suave e facilmente, tudo parecendo fluir. Eu não procurava uma ordem, nem tentava estabelecer alguma. Apenas deixava tudo fluir através de mim. Olha que trecho também incrível, falando primeiro desse questionamento do ego, né, que já começa a pensar: meu Deus, o que eu fiz? Eu fiz coisa errada, mesmo tudo estando aberto e fluindo, né? Então o ego começa a questionar mesmo assim, né, o que eu fui fazer. E aí que ela percebeu, né, que esse era o momento certo para ela fazer o livro. E aí ela começou a transcrever, e nesse caso não teve muitas dificuldades, ela foi fazendo e deixando fluir. Então olha como acontece quando a gente deixa fluir, quando a gente simplesmente se permite, quando a gente simplesmente confia e faz o que a nossa cabeça está dizendo, entre muitas aspas, porque é a nossa intuição que está dizendo. Quando é algo tranquilo, quando é algo que flui, quando é algo que, sabe, você tem certeza, aquilo é a sua intuição. E se a gente faz, parece que tudo começa a fluir, e isso é a confirmação. Agora, se a gente começa a travar, bloquear, duvidar, questionar, né, achar que tá errado, isso é ego. E aí começa a realmente perceber que as coisas fora não estão fluindo também. Então, ficar atento nesses processos dentro da nossa vida também. E aí ela segue. Tive outra leitura de livro com os pleiadianos, na qual eles falaram sobre mensageiros do amanhecer, tornando possível o salto evolucionário da conscientização, ancorando primeiro a frequência dentro de seus próprios corpos. Súbito, uma conscientização atingiu-me. Eu não havia conseguido escrever o livro em 1990, quando tivemos nossa primeira conversa, porque ainda não era capaz de manter a frequência, ainda não havia me purificado o suficiente para fazê-lo. Então aqui também ela fala, né, do processo do livro. A gente tem que entender que esse livro foi escrito nos anos 90, né? Então foi quando a nova era ainda estava engatinhando, né? Ela começou mais forte lá nos anos 70, mas anos 90 ainda era algo muito pequeno, um movimento muito lento ainda. As pessoas não estavam completamente preparadas, né, para essa conscientização, e ela também, né, não estava na frequência que ela precisava para fazer aquilo. E a gente precisa entender também que o processo, ele envolve esse ancoramento de energias muito sutis, muito maiores, que a gente precisa ir com calma. A gente nem sempre está pronto para viver aquilo que a gente deseja de verdade. Se a gente parar para analisar,
A gente ainda não é a pessoa que está pronta para viver aquilo, por isso que aquilo não vem. Então imagina, né? Você quer muito uma coisa, mas você não é aquela pessoa ainda. Então a gente precisa confiar no processo, fazer a nossa parte e deixar que a nossa energia vibre mais alto e essa frequência acabe atraindo aquilo que a gente intencionou. Então lembra do poder da intenção também. E aí, né, volta naquele ponto que ela falou, você não acreditava em si mesma, Tara, dizia todo mundo que tinha confiança em si, mas na verdade você nem sequer gostava de si mesma, ficava se comparando, não era honesta com o que realmente estava ocorrendo e as pessoas muito próximas espelhavam isso para você. Precisou ir muito fundo, como aliás todos devem ir, camada por camada, pois todos possuem camadas de ódio e ressentimento contra si mesmos. Você precisou explorar certos comportamentos seus que não funcionavam, descobrir as razões que a levavam a comportar-se daquela maneira. E a descoberta levou-a a ser uma portadora de frequência. Olha que trecho maravilhoso também. A gente está muito nesse contexto que ela viveu aqui. A gente está muito nessa fase, né, de não ter confiança na gente mesmo, de não acreditar na gente e fica no fundo, né, se comparando ainda por cima. A gente fica projetando nos outros as nossas questões. A gente já sabe disso, né, que tudo é um espelho. Então a gente está nesse processo de projeção, né, e a gente não se permite ir fundo. A gente não se permite retirar as camadas, porque a gente sabe que depois dessa camada que a gente tira, vai vir uma mais profunda e mais profunda, até chegar na sombra, que é aquilo que a gente esconde lá no fundo, que é o ódio, o ressentimento, a raiva, né? E isso vai muito na nossa própria direção. A gente projeta no outro, né, o ódio, a raiva, mas a gente sente muito isso pela gente mesmo, né, ressentimentos e questões que eu imagino não só dessa experiência, né, como a gente está vivendo hoje, nesse ego que a gente está vivendo hoje, mas coisas que a gente já fez e a gente não se perdoa, por exemplo, tá tudo guardado aí dentro. Então a gente precisa mergulhar nesse processo no nosso tempo, mas isso vai acontecer uma hora ou outra. Não tem como a gente se iluminar se a gente não olhar para as nossas sombras, se a gente não acolher as nossas sombras, se a gente não integrar as nossas sombras dentro da gente, tá? Isso é um processo muito importante e eu tô sentindo muito de falar mais sobre isso e trazer um trabalho nesse sentido, tá? Mas é algo que eu ainda tô absorvendo, tô entendendo o que eu tenho que fazer e tudo que eu falo, que eu faço, enfim, com os outros, com você aqui, inspirando e trazendo esses processos, eu vivo muito primeiro, né? Eu sinto muito isso antes, então ainda tô vivendo esse processo para poder trazer isso depois de alguma forma e me tornar também, né, essa portadora de frequência que ela se tornou. Todos nós somos esses seres, nós estamos encarnados aqui para nos tornarmos portadores de frequência, ou seja, elevar a frequência da Terra, trazer uma frequência, né, portar é vestir, é usar, é ser uma frequência elevada e essa frequência de todo mundo que estiver vibrando nela vai por consequência elevar a frequência da Terra também. Na próxima página, ela continua. As informações me seriam mostradas em estado de sono. Disseram que eu começaria a concretizar a existência do livro, lendo o já existente no futuro e que eu não teria trabalho. Eles fariam tudo. Então aqui também é um processo, né, de como esse livro ia ser trazido. Ela não precisaria se preocupar, ela não precisaria se preocupar com a capa, não precisaria se preocupar com esse processo do livro, tudo ia ser muito intuitivo. E eu achei interessante essa ideia dela já ler o livro no futuro, né, a gente pensar nessa questão das dimensões coexistirem, de presente, passado e futuro coexistirem também, né? A gente não entende muito bem esse processo, porque a gente está imerso na terceira dimensão, mas é como se de cima, né, de uma dimensão acima, a gente conseguisse ver, assim como naquele vídeo, né, das dimensões, quem estava na terceira conseguia ver o que estava dentro lá do cofrinho da bolinha da segunda dimensão, né, que tinha só 2 dimensões. A gente via tudo em perspectiva, a gente via tudo de cima, e quem está numa frequência acima, quem está numa dimensão acima da nossa, consegue sim acessar presente, passado e futuro ao mesmo tempo.
tá? Mas aqui o que ela precisava fazer? Confiar. Imagine, você tem alguma coisa que vai ser mostrada para você em estado de sonho. Por isso que os nossos sonhos são muito importantes. A gente está o tempo todo trabalhando nessas outras dimensões e trazendo mensagens e trazendo sinais e trazendo a melhor maneira de viver, né? Mas a gente precisa entender esse processo, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, com essas outras dimensões que a gente não tinha conhecimento e consciência até então, tá? E claro, né, você acha que ia ser fácil? Olha o que aconteceu. A primeira semana não correu muito bem. Eu fazia a visualização antes de dormir, mas quando acordava entrava em pânico ao olhar todas aquelas páginas que minha mente lógica tentava desesperadamente ler para fazer alguma espécie de ordem. Era completamente frustrante. Finalmente, uma tarde, eu estava sentada no chão, no meio do meu escritório, cercada por papéis e quase começando a chorar, quando disse: "Ei, pleiadianos, vocês disseram que fariam este trabalho. Desisto. Podem fazer." E aí, né, aqui ela conta o que aconteceu, né, que claro que isso não deu certo, né, ela não conseguiu soltar completamente, confiar completamente, a mente lógica ficava ali o tempo todo, o ego, né, interferindo. E aí, o que aconteceu? Quando ela desistiu, quando ela falou desisto, o que é o desisto? É o soltar. Quando ela soltou, quando ela falou assim, eu não dou conta, não sei fazer, minha mente lógica, claro, né, que desistiu. Então, o que aconteceu aqui? Quando a mente lógica dela desistiu, ela soltou. E aí, o que aconteceu? Ela começou a pegar os papéis, né, como se fosse juntá-los assim, mas ela começou a pegar aleatoriamente. E ela começou a juntar. E quando ela olhou, o livro estava se fazendo ali, né? Ela estava, na verdade, juntando os capítulos. Imagina, sem ela ler. Na verdade, era totalmente intuitivo. E isso é mais legal desse livro, a gente entender o processo que foi feito, entender que foi um processo muito intuitivo, né? E aí aqui ela conta, né? Não vou ler tudo, mas foi muito incrível também. E eu sublinhei aqui em cima justamente para a gente entender essa questão do ego, né? Da lógica, da mente racional que vai tentar o tempo todo nos sabotar. Isso faz parte, isso acontece com todo mundo que é humano, que está encarnado aqui. Então a gente precisa entender esse processo, aceitar esse processo e soltar mais, desistir mais de tentar entender as coisas, né? E deixar que elas simplesmente fluam e aconteçam. E aí aqui embaixo, né, ela fala também, quanto mais você disser não tenho controle, não sei como fazer isso, mais energia chegará. Se você abandonar a sua maneira de fazer, será cada vez mais fácil. Tudo o que precisa fazer é estabelecer a intenção. Quanto mais intenção você tiver, mais fácil será. Então, novamente, olha o processo aqui. A gente quer controlar tudo o tempo todo. A gente quer dizer como as coisas vão acontecer. A gente quer que aconteça da maneira que a gente espera, da maneira que a nossa mente limitada deseja. Então, imagina, você está ali fechado, enclausurado num labirinto e você quer que seja da sua maneira. E você não confia e que existe alguém vendo de cima, alguém que tem uma visão muito ampliada, muito maior e que sabe uma maneira muito mais fácil de passar por aquele caminho, aquele trajeto do labirinto, e você não solta o controle, né? Então aqui também é uma ótima lição pra gente, que é simplesmente ter a intenção de. Então você precisa ter a intenção, né? Eu tenho a intenção de fazer isso. Me mostra, o universo me mostra, né? Ou se você tiver conexão com algum ser, não precisa ser só os pleiadianos, porque na verdade eles só são nossos irmãos mais velhos, né? Só tem uma consciência um pouco maior, né? Tão numa outra dimensão. Mas você pode falar diretamente com o universo, com Deus, com aquilo que você acreditar. Em seguida, né, continuando, lembre-se do tempo que demorou para absorver o processo plenamente. Não a estamos doutrinando, mas guiando através disso, puxando você, refletindo de volta muitas e muitas vezes, para que consiga entender onde reside a força operacional. Ela vem através da intenção clara, através de agir como já se fosse, e então simplesmente recebendo sem parar. Olha aqui outra parte bem forte da lei da atração, de como a gente pode criar mais a nossa vida. Primeira coisa, ter intenção clara. Se a gente não souber o que a gente deseja, se a gente realmente não tiver intenção nenhuma, né, não souber realmente, a gente não vai receber nada.
A gente precisa ter intenção clara e agir como já se fosse, como se já tivesse acontecido. Então, assim, eu quero ter um namorado, mas você precisa agir como se você já tivesse. Como que você seria? O que que você faria? Realmente sentir que ele já está na sua vida, porque vai ser só uma questão de tempo para realmente ele chegar. Então, se abrir mais, então ter a intenção clara e abrir o seu campo para receber, agindo como se aquilo já fosse, como se já tivesse acontecendo. Tem, inclusive, a passagem da Bíblia, né, que é bem famosa, que fala: se vocês pedirem, crendo que já receberam, receberão. É a mesma coisa, é a lei da atração pura aqui. Então, para a gente começar a treinar mais essa maneira de viver, essa maneira de criar, tendo intenção e soltando, agindo como se já se fosse. E aqui eu acrescentaria, já agradecendo, tipo, já é meu, já existe, gratidão, agradeço, porque quando você agradece, significa que você já tem, não precisa esperar receber para agradecer, porque você já sabe que vai receber, né? Então, também, outra dica importante que um parágrafo ali da introdução já traz, né? Seguindo, o presente mais importante que ganhei por fazer este livro fui eu mesma. Agora confio em mim, me amo, dependo de mim e abri meu coração. Devido a esse novo amor por mim mesma, atraí amigos maravilhosos para a minha vida, que se tornaram a minha família. Reatei os laços com minha família de sangue e tive uma linda surpresa. Há 24 anos tive uma filha que dei para ser adotada e agora ela me encontrou. Aqui eu achei muito lindo também mostrar esse processo dela, de toda essa abertura, de todo esse contato com os pleiadianos e tudo o que aconteceu na vida dela, esse encontro consigo mesma, de aprender a se amar, confiar mais em si mesma e abrir o cardíaco. Isso é muito importante. A gente também está nesse processo de abrir o nosso coração, ou seja, abrir o nosso cardíaco, o nosso centro de emanação de luz, de amor que a gente tem. Então, quanto mais a gente amar, mais feliz a gente vai ser. E como que a gente ama? Muitas vezes essas situações acontecem, né? Todas as pessoas difíceis, desafiadoras de conviver na sua vida, elas só estão trazendo esse pedido pela abertura do cardíaco. Porque o que é o perdão, né? Se não você amar e aceitar a pessoa como ela é, apesar de tudo. Então, tudo isso é um processo de abertura do cardíaco, né? E quando você passa por esse processo e você se descobre, claro que a sua energia muda e você começa a atrair coisas maravilhosas, né? Então, pessoas, eventos, situações e inclusive curas, né? Como ela conta aqui dessa filha dela que ela deu para adoção, né? Então, tudo começa a fazer sentido, a se curar, a se juntar novamente dentro do seu campo de uma maneira diferente, na verdade. E eu sublinhei isso também porque eu sinto que ao ler esse livro, todas essas energias que ela canalizou também vão vir até nós, também vão trabalhar na nossa vida, também vão fazer com que coisas comecem a acontecer, tanto para a gente se alinhar. Então, assim, ai meu Deus, vai começar a acontecer coisas horríveis. Pelo contrário, coisas maravilhosas. Mas muitas vezes a gente não percebe que aquilo está nos fazendo mal e às vezes vem uma coisa ali que a gente precisa, na verdade, resolver, tá? Então, tudo o que acontecer, de certa forma, vai estar pedindo para a gente alinhar a energia. É isso, tá? Não é realmente algo negativo, mas apenas um ajuste que a gente precisa fazer, assim como aconteceu com ela quando ela começou a fazer o livro também, né? Ela teve que se curar antes e depois ela teve esse alinhamento com ela mesma. E aí, né, a última frase aqui da Tara, dessa parte da editora, né? Estou começando a me comunicar com animais, tanto domésticos quanto selvagens. Tem sido uma experiência maravilhosa e percebo que avenidas de comunicação foram abertas, das quais eu ainda nem tenho consciência. Elas são ilimitadas. Eu achei incrível essa parte também, porque justamente a gente tem esse dom de se comunicar com as plantas, com os animais, com todos os seres, na verdade. E a gente precisa também resgatar essa conexão, porque tudo isso é intuição. E se a gente chega nesse estado, né, de não achar loucura e de realmente sentir e conversar com a plantinha, é porque a gente está num nível de intuição, de abertura de um campo sutil muito maior. Então, que a gente comece a treinar isso também, que a gente comece
comece a perceber a vida em todas as suas formas, porque isso vai ajudar muito a ativar nossa intuição e a nossa comunicação mais sutil, né? Os nossos campos sutis com outras dimensões, enfim, é algo muito interessante também, tá? Eu achei bem legal, porque também faz parte de todo esse processo de abertura do nosso campo. E quando isso acontece, claro que as coisas começam a ficar mais claras, digamos assim, né? A gente começa a perceber energias mais sutis, como antes a gente não percebia. Então, treine, né? Comece a conversar com seu bichinho, comece a conversar com a plantinha que você tem em casa, e é conversar mentalmente, é conversar sutilmente, é sentir, na verdade. Eu acho que é muito do sentido. O que você sente quando você olha para ela? O que te vem ali, né? Então, claro, né? Às vezes a planta, ela vai falar que ela tá precisando de água, ela vai falar coisas nesse sentido, né? Talvez ela não tenha uma conversa filosófica, mas talvez se você se abrir para isso, né? Você pode inclusive ter conversas profundas com ela, né? E com os animais também. E aí na parte, né, da Bárbara mesmo, né, ela explica como que aconteceu o processo dela. Então, na verdade, ela já canalizava essas mensagens dos pleiadianos, né, e então ela não teve trabalho, entre aspas, nenhum. Era mais a Terra que ia fazer a parte do livro, a parte física de juntar tudo, né. Mas ela tinha ficado de escrever o prefácio, então ela conta como que foi isso. E foi justamente num enrosco, né, que ela teve no aeroporto e se viu obrigada a ficar presa no país. Então, para a gente entender também que quando as coisas dão errado, às vezes elas dão certo, né? Então, isso faz muito sentido, né? E ela fala isso, né? Mudei o raciocínio para minha criação pessoal de conforto e confiança, achando que tudo ia acabar dando certo, e já que eu deveria ficar prisioneira, Bali certamente seria o lugar ideal. Então, além de tudo, né? Tipo, o universo deixou ela presa no melhor lugar do mundo, né? Que é Bali, que é uma ilha, que é um lugar cheio de natureza, um lugar muito bonito. Então, até isso, né? Cooperou para o bem dela, digamos assim. E aí nesse momento ela percebeu, nossa, agora eu tenho tempo para fazer o prefácio do livro, né? Então no dia seguinte, sentada à janela de meu quarto, sobre a copa das árvores, uma segunda revelação me ocorreu. Eu havia me comprometido a escrever o prefácio de Mensageiros do Amanhecer. Não viajaria para a Austrália antes de executar esta tarefa. Então, aí que ela percebeu, na verdade, né? Quando ela se abriu, quando ela tentou entender, ó, quando ela criou esse conforto e confiança no processo, no sentido de tá dando tudo errado. Eu posso ficar aqui lutando contra isso, né? Ou eu posso criar algo de conforto e confiança em relação a essa situação, sabendo que tudo ia acabar dando certo. Então, olha o que ela fez, né? Ela abriu o campo dela para algo positivo. Então, realmente também é algo que a gente pode começar a fazer, começar a analisar as coisas que dão errado também, e mesmo quando tudo está dando errado, entre aspas, a gente se abrir com confiança, sabendo que aquilo está acontecendo por alguma razão e que tudo vai acabar dando certo de alguma forma, mesmo que não seja da forma que eu espero, mas vai ser sempre para o meu bem. Depois ela continua, através da aparentemente interminável repetição dessa pergunta, contudo, uma energia inquieta rodopiava para minha realidade, e enquanto repetia a história, comecei a ter lampejos de uma visão maior, onde acontecimentos e inícios chegavam de várias direções e múltiplos tempos para serem tecidos agora, criando uma tapeçaria de propósitos. Aqui, né, esse trecho, ela estava pensando como que começou a história dela com os pleiadianos, né? Ela até queria contar isso no livro, como que tinha começado esse contato, e aí ela veio isso para ela, né? Então, na verdade, ela começou a ter lampejos de outras realidades, de outras dimensões, de várias coisas que iam acontecendo, né? Que no fundo juntou ela, né? Como se ela já fizesse parte daquilo, como se ela já conhecesse eles de muito e muito tempo, né? Como se várias coisas já tivessem acontecido ali entre eles. E eu achei interessante, né? Esses múltiplos tempos para serem tecidos, justamente como se visse a nossa vida num panorama maior, não só nessa experiência, como uma tapeçaria,
como um tapete que a gente vai juntando mesmo tecidos e vai costurando ele, né? Então cada vida é um tecido, cada vida é um pedacinho que a gente vai vivendo dentro de uma grande tapeçaria que a gente vai criando, né? Muito maior do que a gente consegue perceber. E ela conta, né, que no começo começou desde a infância, né? Começou realmente muito cedo. Ela sempre teve, né, essa facilidade, digamos assim, né? E eu achei interessante até essas sincronicidades que acontecem, né? Que ela conta que o sobrenome dela em polonês significa estrela. Então esse Marciniak provavelmente, né, é estrela em polonês. Então a gente começa a entender todo o processo, a gente começa a ver que tem muitas dicas na nossa vida que mostram tudo isso, né? E aí ela conta, né, nesse processo dela, e o que eu queria trazer aqui dessa parte é que justamente nos anos 70, quando começou mesmo esse movimento mais forte de nova era, ela começou a explorar, né, metafísica, estudar esses assuntos, e ela encontrou o material do Set, né? E esse Set aqui, ele é um ser também, assim como os pleiadianos, ele é uma consciência maior, digamos assim, e ele tem um material muito incrível que eu senti aqui como um sinal muito forte quando eu li, que vai ser o próximo que a gente vai estudar juntos, tá? Então, tem um livro que eu acho que chama Eterna Validade da Alma, alguma coisa assim, eu não lembro o título, se esse é o subtítulo, que a gente vai estudar também o Set no nosso próximo livro aí. E aqui ela fala, na verdade, do encontro que ela teve com os seres, né, de uma certa abdução, digamos assim, né, que ela teve contatos mesmo, que ela começou a lembrar disso depois, né, e vem sempre numa forma meio de sonho, meio devaneios, meio lembranças difusas e confusas, então nem sempre as coisas são muito claras, né, mesmo para quem tem essa facilidade, essa conexão mais forte, né, às vezes as coisas elas têm uma coisa mais blurry, né, uma coisa, e o quanto ela ficou nesse processo, né, então ela fala que agora a antiga pergunta ressurgiu, sob que categoria de arquivos da vida reside meu encontro pessoal? Aconteceu de verdade? Um replay de meu encontro surge agora que todas as células do meu corpo sabem que extraterrestres existem. Meu corpo nunca vai esquecer o encontro com os 3 seres azuis e a forma como eles pairavam acima de mim, procurando acalmar-me de algum trauma aparente, embora camuflado. Meu intelecto queria expandir sua visão do mundo e compreender. Era para mim um desafio viver com aquela experiência e integrá-la. Então imagina, né, essa briga do ego, né, e daquilo que ela viveu, né, como algo que depois, claro, que inconsciente apaga e que depois volta com uma memória um pouco embaçada, né, digamos assim, porque é uma maneira justamente de até se proteger para que a gente consiga viver a vida, né, normalmente. Então esses encontros existem sim para pessoas que de certa forma já tem esse contato pré-estabelecido, já tem isso combinado, digamos assim, né? E eu, claro, acredito nisso, né? Se alguém viesse me contar, olha, eu tive essa experiência, eu acredito, né? Eu realmente não sou o tipo de pessoa que acha que isso é uma bobagem, e eu acredito que se você tá aqui, provavelmente você também acredita. E aqui também ela fala, né, desse processo do ego, né, então ela fala dessa questão, primeiro aqui ela traz uma experiência de projeção astral, que a gente chama, né, de projetar a consciência, porque ela voltou para a Grande Pirâmide, ela não estava lá, e ela projetou a consciência e foi para lá, e aí quando ela estava lá, ela intencionou, olha a intenção aí, né, então ela disse que desejava ser um canal cristalino, então ela intencionou aquilo, ela abriu o campo, né, e aí ela começou a ter essa necessidade de falar, né, e ela começou a se expressar com essa consciência que falava através dela. E claro que a mente, ela nunca vai estar separada. Então, ó, uma voz sussurrante diferente da outra parte de minha mente, a versão controladora racional, que começou a fazer perguntas. Então, justamente, né, a gente tem a nossa mente racional e ela nunca vai sair de lá.
né? Então ela teve uma conversa dentro da cabeça dela entre aquela voz que perguntava, racional, que era dela, e a voz que respondia, que era uma voz mais intuitiva, uma voz mais calma, e que ela sabia que não estava dentro dela, né? E aqui ela continua, né, todo o processo dela, e é interessante, né, o quanto a gente se sabota, o quanto a gente duvida, né, até mesmo, porque ela fala, né, senti um peso em relação a isso desde o início, né, a serem pleiadianos. Quem em sã consciência iria acreditar que eu mantinha contato e conversava com ETs? Isso era um pouco forte para o meu eu radicalmente tranquilo e bem estabelecido aceitar. Então, imagina o conflito interno, né? Ainda mais naquela época, talvez, né? Não que acho que hoje tenha mudado muito, mas é uma situação, sim, que o nosso próprio ego já duvida, né? Imagina você abrir isso para as outras pessoas. Então, pensar, né? Será que se a gente estivesse no lugar dela, se a gente recebesse essas mensagens, como é que a gente seria? Como é que a gente reagiria, né? Como é que ia ser esse processo pra gente? E isso traz também questões que a gente ignora, que a gente rejeita, que a gente, né, não trabalha internamente. Eu acho que a gente está o tempo todo recebendo mensagens pra gente mesmo, pra nossa vida, e a gente não aceita, até mesmo da nossa própria essência, da nossa própria centelha, que é uma parte de tudo isso também, né? A gente já tá aqui sabendo que tem uma parte nossa que veio desses lugares, a nossa essência veio de lá. Então os pleiadianos falarem comigo, na verdade é uma parte da minha essência falando comigo, né? Que tá dentro de mim também. Então, né, nesse caso aqui dela, né, para cada pessoa vai depender da origem cósmica, né? E aí o que eu acho bem legal é que ela fala da astrologia, então eu sublinhei essa parte porque sim, ela traz essa parte. Então ela fala, né? Desde então aprendi a confiar e respeitar as energias que me mobilizam, e hoje posso ler a história desses impulsos iniciais em meu mapa astrológico, bem como no mapa dos pleiadianos também. Então olha que interessante, né? Ela tem essas indicações no mapa dela, né? E dá para ver isso no mapa, sim, né? Eu como astróloga sei que existem posicionamentos ali que indicam uma facilidade, uma abertura, uma mediunidade, digamos assim, né? E no mapa dos pleiadianos, ela quis dizer com o mapa de quando ela encontrou com eles, né? Então ela fala, durante o primeiro mês de nosso relacionamento, os ETs sugeriram que começasse a estudar astrologia. Então a astrologia é real, sim, né? A gente tem toda uma dinâmica cósmica que está nos afetando de alguma forma, que está se correlacionando com a mesma energia que a gente está vivendo aqui, né? Então ela foi estudar astrologia, eu achei legal, né, eles trazerem isso para ela. E aí ela continua, os pleiadianos em seu mapa natal, daquele da infusão, então quando o mapa dos pleiadianos é quando eles começaram a falar com ela, né? Tinham o Sol a 27 graus e 57 minutos de Touro. A constelação das Pleiades está localizada a 28 graus de Touro. Então, se você olhar no seu mapa, né, para quem sabe astrologia um pouquinho, para quem tem o mapa natal, as Pleiades, a constelação das Pleiades, ela fica no grau 28 de Touro. Então, se tem alguma coisa ali, se tem algum posicionamento ali, pode ter relação com as Pleiades, né? No meu caso, eu tenho a Roda da Fortuna, que é um ponto do mapa que fala de sorte, de realização, de preenchimento, é um ponto muito positivo no grau 28 de Touro, então tá em cima também desse ponto que é a constelação das Pleiades. Então, e isso me veio agora, na verdade, né? Então eu tá lendo esse livro, eu tá trazendo essa mensagem, né? Tentando ajudar, de certa forma, a trazer essa mensagem, tem a ver sim com o meu mapa também. E aí ela finaliza, né? Ela fala que desse processo que ela ainda estava duvidando, né? Então, eu continuava indagando se aquilo tudo era mesmo real. E aí ela fala que concordou em oferecer condicionalmente o corpo dela e a voz, né? Porque ela canalizava, digamos, recebendo, né, essa energia, então usava muito o corpo, a voz dela, tudo era através dela, né? Ela era o canal da matéria, né, que eles tinham para trazer a mensagem. E ela falou, né, meu ser racional vaidoso não aceitava que fosse perder meu tempo com algo que não constituísse uma presença viável. Então ela continuava ainda com o ego dela ali duvidando, sabotando, né? Este comportamento pode parecer o máximo do absurdo para muitas pessoas, contudo, quem possui experiência nestes planos compreende que é necessário estabelecer limites. Eu levei 2 anos para criar
um laço profundo com eles. E isso ocorreu durante uma sessão de trabalho corporal, quando uma onda de amor pleiadiano, como nenhuma outra, me envolveu e imprimiu em meu corpo emocional o valor inestimável que eles tinham para mim. Eu me entreguei. Então foi só depois de 2 anos de muito processo, de muito trabalho, que o ego dela soltou, quando ela se conectou com esse amor, com essa energia, né, que eles tinham, porque eles são sim seres que têm uma consciência mais elevada, ou seja, eles já descobriram que a essência deles é amorosa, que a essência é amor, que tudo no universo vibra no mais puro amor. Então quanto mais a gente vai se limpando, mais a gente vai vibrando nessa consciência, né? E aqui ela fala, né, que os pleiadianos, né, eles parecem ter uma linha direta no jogo de sincronicidade e impulso que proporciona encontros e ocorrências. Então, todo mundo que está aqui hoje lendo esse livro, vendo esse vídeo, foi de certa forma trazido até aqui, né, pelas sincronicidades, pelos impulsos, por uma razão maior. E a gente vai entender conforme a gente for lendo esse livro, tá? E aí, pra gente fechar, hoje vivemos em sintonia perfeita e realmente sinto-me mais ET que humana. Eles fizeram vivos seus ensinamentos através de mim e minha vida tornou-se um misterioso brinquedo pleiadiano que me conduziu às pulsações do coração de minha alma multidimensional. Olha que trecho mais lindo, né? Dela justamente se encontrar dentro dessa frequência, dentro dessa energia. A minha intuição me diz que provavelmente ela era um deles, né? E ela só aceitou encarnar aqui para trazer essa mensagem, para passar essa mensagem. E ela teve consciência que a alma dela era multidimensional, ou seja, que ela está em várias dimensões ao mesmo tempo, que ela está transitando entre dimensões, né? E ela sentir-se mais ET que humana foi porque ela começou a acessar e aceitar essa essência maior dela, né? E isso é muito bonito e eu espero de verdade que a leitura desse livro traga uma conexão maior pra gente também, traga um preenchimento que até hoje a gente não encontrou nessa realidade material, nessa realidade terrena. A gente tá aqui sim por algum motivo, mas a gente não pode esquecer a nossa conexão cósmica, a gente não pode esquecer a nossa origem, né, estelar, a nossa essência mais pura, que é amor, né? E a gente tá aqui nessa evolução, nessa estrada, e a gente vai seguir juntos pra gente poder encontrar algo que realmente faça sentido e preencha o nosso coração, assim como aconteceu com ela aqui, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo, em que eu vou falar do capítulo 1 e 2, tá? A gente vai lendo 2 capítulos por vez para não ficar muito pesado.